Como era praticada a medicina no Antigo Egito? O que eles fizeram que acabou se tornando uma das bases da medicina moderna? Como eram feitas as cirurgias? Os feitos do passado colaboraram e muito para tudo o que se sabe hoje sobre o corpo humano, a vida e a morte. Como vai? Tudo bem com você? Seja bem-vinda e seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou o Bombinha e é um grande prazer te receber aqui. Olha só, por meio de papiros achados em sítios arqueológicos, cientistas afirmam que a medicina praticada no Egito há mais de 3.000 anos está entre as mais bem documentadas do mundo antigo e que, entre o século 33 e o ano 523 a.C., ela se manteve praticamente inalterada e era considerada extremamente avançada para sua época. Gregos como Heródoto, o historiador, e Hipócrates, o pai da medicina, e romanos como Plínio e Cláudio Galeno escreveram em suas respectivas épocas documentos a respeito da prática medicinal dos egípcios, e todos eram de acordo com os escritos. No entanto, isso não quer dizer que, para os nossos olhos, os procedimentos usados pelos antigos egípcios não sejam tanto quanto bizarros. O que deve ser levado em consideração, uma vez que naquela época as teses sobre o funcionamento do corpo humano ainda estavam em fase embrionária, pode-se dizer. Se você acha que hoje em dia os tratamentos dentários são uma tortura, não faz ideia de como era no Antigo Egito. Era comum, por exemplo, haver o desgaste do dente em razão dos pequenos pedaços de pedra em meio à farinha, assim como a presença de grãos de areia. Segundo o papiro Ebers, um dos tratamentos médicos mais antigos conhecidos, uma das receitas de tratamento neste caso era o cominho e a resina de incenso e fruta, a fim de tapar algum buraco no dente. Outras receitas incluíam o mel como antisséptico e outras apenas cobriam os buracos com linho. Para se ter uma ideia, naquela época, não só os egípcios, mas outras civilizações contemporâneas também compartilhavam a ideia do verme do dente. Para eles, o dente era invadido por uma espécie de verme que consumia o interior dos dentes, causando toda aquela dor. A massinha feita à base de resina e cobre deveria servir para curar e diminuir a dor. Ah, uma outra curiosidade. Dentes não eram removidos, e sim deixados apodrecer até caírem por si mesmos. Em um dos papiros encontrados, havia uma frase que dizia: "Não há dente que apodreça e que continue no seu lugar." Só para se ter uma ideia de como era viver naquela época. O cobre era um dos materiais mais utilizados pelos médicos egípcios. Como dentes não eram extraídos, usavam fios de cobre para segurá-los na mandíbula, o que causava terríveis infecções. As ferramentas usadas em outros campos da medicina também eram feitas de cobre. Em casos de infecção, o excesso de fluidos na região bucal eram retirados de uma maneira nada agradável. O jeito era fazer uma ou duas perfurações na mandíbula a fim de que o líquido saísse. Acho que podemos imaginar a dor que aquelas pessoas sentiam, não é mesmo? De acordo com outro papiro, nomeado como Papiro de Edwin Smith, que também documenta as práticas medicinais no Antigo Egito, os médicos daquela época já sabiam que o pulso se relacionava às batidas do coração. No entanto, parece não terem conhecimento sobre o sistema circulatório como um todo. Eles não separaram os vasos sanguíneos dos tendões e dos nervos, ou por falta de interesse, ou por não terem conseguido compreendê-los. Eles associaram o sistema circulatório ao fluxo do rio Nilo. Assim, eles desenvolveram a sua teoria de canais, que transportavam ar, água ou sangue através do corpo em analogia ao rio. Se o fluxo de água estagnava, as colheitas eram perdidas. Então, aplicaram este princípio ao corpo humano. Se a pessoa adoecia, bastava usar laxantes para desbloquear os canais, isto é, as vias sanguíneas. De qualquer forma, suas práticas ainda eram bastante elaboradas e ficaram famosas. Era comum que reis de outros domínios mandassem buscar médicos egípcios para tratarem as pessoas da corte, quando estas adoeciam. Graças aos médicos
médicos egípcios é que a noção de limpeza e higiene para prevenir certas doenças teve início, pois antes disso não se tinha noção de que a sujeira poderia causar doenças. Também aconselhavam seus pacientes a darem atenção à alimentação, evitando a ingestão de peixe cru ou de outros animais considerados impuros. O costume de embalsamar e mumificar seus mortos mais ilustres fez com que os egípcios adquirissem um conhecimento, digamos, avançado para a época em relação ao corpo humano. Eles aprenderam a remover órgãos e vísceras neste processo. Por exemplo, para remover o cérebro, os mumificadores inseriam um utensílio com um pequeno gancho na ponta através de uma narina, partindo o osso fino do crânio para facilitar sua remoção. Por possuírem conhecimento da localização dos órgãos internos, eles os removiam através de uma pequena incisão na virilha esquerda. No entanto, eles tratavam diversos males, e tudo era feito praticamente de forma sacerdotal, pois os egípcios associavam a prática medicinal a intervenções dos deuses. Para os males como febre, dores de cabeça, enjoos e algumas doenças, eram receitados chás de ervas das mais diversas, laxantes de óleos de castor, açafrão contra o reumatismo, babosa para problemas de pele, romã para eliminar vermes e etc. No campo cirúrgico, um dos destaques é a circuncisão masculina. Ela era obrigatória e feita quando o garoto estava na pré-adolescência. O motivo era um só: a higiene pessoal. Os antigos egípcios diziam que um corpo limpo era mais importante que as aparências. E este conhecimento se espalhou. O historiador grego Heródoto, sobre o qual já falei aqui, havia descrito isso quando visitou o Egito, lá pelo século V a.C. A Bíblia, no entanto, diz que a circuncisão é uma prática derivada dos judeus, uma vez que em Gênesis, capítulo 17, versículo 10, encontramos: "Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados." Essas teriam sido as palavras de Deus a Abraão, e a circuncisão seria um sinal de que a pessoa era descendente de Abraão e também fazia parte da aliança. Há documentos que relatam também outros tipos de cirurgia, como de cataratas oculares, castração, cesariana, próteses dentárias e até mesmo próteses de membros, como foi descoberto recentemente. 2 próteses de dedo foram datadas com mais de 2.600 anos de idade pela egiptóloga Jacques Finch, enquanto ela trabalhava em uma das múmias na Universidade de Manchester, na Inglaterra. Uma das próteses data de 600 a.C. e foi descoberta há 130 anos próximo de Luxor, no Egito. Ela foi feita com fibras, cola animal e revestida com gesso colorido. A segunda prótese, que foi nomeada de Dedo do Cairo, foi descoberta no ano 2000 em uma múmia do sexo feminino. Ela foi datada como sendo de 950 a.C. ou além, portanto, muito mais antiga que a primeira. Esta foi elaborada com 3 peças: madeira, couro e uma dobradiça, que simula a flexibilidade das juntas dos pés. Para os egípcios, não era de bom grado chegar à vida após a morte com partes do corpo faltando. Por isso, era comum fazerem próteses para os mortos que tinham alguma deficiência, como se fossem adornos. Por isso, não se sabe se as próteses encontradas tenham sido usadas pelas pessoas ainda em vida ou se foram colocadas após a morte delas. Sabe-se também que os povos egípcios tinham uma ligação muito forte com a magia e a religião. Então, era normal que as pessoas fossem tratadas, primeiramente, usando um apelo sobrenatural, em que apenas faziam uma cerimônia de oração a uma das divindades, e sob as ordens do sacerdote curandeiro, o enfermo deveria seguir alguns rituais em casa para ser tratado. Quando não funcionava, o que era bastante comum, partiam para os procedimentos físicos. Acredita-se que muito da riqueza de informações deixada pelos egípcios tenha se perdido no incêndio da Biblioteca de Alexandria, ocasionada acidentalmente pelos soldados de Júlio César e, posteriormente, com a destruição do edifício pelos romanos. Mesmo assim, a medicina deve muito aos conhecimentos adquiridos a duras penas pelos antigos egípcios. E, claro, aos pergaminhos que foram encontrados ao longo dos séculos, que mostraram que, além de tudo, os egípcios se preocupavam em documentar o que iam aprendendo, talvez já sabendo o quão importantes suas documentações seriam para o futuro. Enfim, eu fico por aqui.
não se esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal, caso ainda não se inscreveu. Ative o sininho das notificações e considere-se tornar um membro do canal. Afinal, estamos aqui por você e para você. Obrigado por assistir e até o nosso próximo encontro.